teatro... como é que chama aquele lá? Que dança? Indiano, árabe, enfim. Mas o Oriente é um teatro muito diferente, né? Muito diferente do nosso, ou seja, isso assim, que tem um palco, que tem os atores em cima, que tem gente assistindo, é o teatro ocidental. Bom, então eu vou falar em relação a isso. O teatro sempre, desde 5 a.C., que é quando nós sabemos coisas, se ele existia antes disso, ninguém sabe. Não sei se vocês conhecem um filme que se chama O Nome da Rosa. Então, O Nome da Rosa tem um incêndio, não tem? Que queima a tal biblioteca do homem. Sim. Tudo que se... Dizem, né, gente? Eu não sei também se é verdade. Dizem, mas por isso que aquilo é tão importante, que tudo sobre arte, sobre cultura, sobre como as pessoas viviam antes de Cristo, estava naquela biblioteca. Aí queimou tudo. Alexandria? Então, o que hoje nós temos mesmo de teatro começa nos 5 a.C. O que aconteceu antes, ninguém sabe. E desde essa época até hoje, a função do teatro é a mesma. Ou seja, fazer com que as pessoas reflitam sobre alguma coisa. Que as pessoas pensem a partir do espetáculo que elas viram. Né? Pensem no tema que está sendo, no seu caso aí, que é o que mesmo? Orientação sexual e falta de oportunidade. Então quer dizer, já tem 2, né? Faz um que já tem 2 já. 2 bem polêmicos. Bem abrangentes. Para fazer um pouco da junção. Então, quer dizer, isto é o que eles gostariam de... O cara acabou de sair de lá, ele vai pensar alguma coisa sobre esses assuntos. Na verdade, a função da arte em geral, né, é fazer com que a pessoa pense por um meio que não é um texto, uma palestra, enfim, que a pessoa seja sensibilizada, né, artisticamente, todo mundo é bonito, tudo é lindo, mas que faça a pessoa pensar. Então isso não muda nunca. O que muda é como fazer isso. Aí é uma longa história, porque nesses milhões de anos tem várias formas de se fazer. Na Grécia, por exemplo, e aí vai ficar ligado diretamente ao momento que a gente está vivendo. Então, na Grécia, por exemplo, era uma cultura onde os deuses eram os caras, né? Era todo mundo muito religioso, então o Deus mandava em tudo, que é um pouco que a gente vê naquela novela lá, né? Que dança. Então, nossa, gente, mas dança, pelo amor de Deus! Só dança. Só dança aquilo lá. É uma pessoa que está na frente de outra pessoa. Isso muda tudo. Porque uma coisa é você ligar a televisão e o homem está lá, não sei aonde, tem aquela tela. Comecem a prestar atenção nisso, como a gente já se relaciona diferente. Você fala assim, aí eu já piscou o avião, por causa. Você fala, caiu, nossa, né? Então caiu. Ponto. Se você liga o rádio, o homem fala, você ouve, você fala assim, nossa, gente, tal. Agora, se alguém está na sua frente, alguém igual a você, e faz uma cena, você fica muito mais comovido do que... Então, assim, os assuntos, que nem esse assunto que você quer dizer. Não vou falar para você, nossa, gente, descobriu o Brasil. Não, todo mundo está falando sobre isso. Por isso é um assunto polêmico. Agora, como você vai criar reflexão? Por ser o deus do vinho, também está ligado à colheita da uva, ele também é o deus do sexo. Então, assim, o teatro é uma coisa impressionante. Sexo, bebida, é uma coisa louca. Uva. E aí tinham 2 tipos, uva, tudo. Tinham 2 tipos de comemoração disso. Então tinham pessoas, porque o gado e a uva eram as coisas mais importantes, né? Se comia a carne, fazia o vinho, carne com o vinho, ou se chupava a uva. Eles então saíam fantasiados na rua, né? Ou eles tinham assim pênis enormes, chifres. As pessoas saíam assim
Mas era uma coisa religiosa, não tinha a ver assim com sacanagem, nada disso. Era para comemorar o Deus que fertilizou a terra e fertilizou os animais. E isso durava dias, dia, noite, era uma festa. Então, aí um dia, um cara que não sei exatamente porquê, tá? Este cara, que se chama Ario, ele resolveu, no meio daquilo tudo, assim, eles cantavam, né? Eles cantavam bastante músicas religiosas, que se chamava Ditiramo. Aí um dia esse Ario, muito louco, resolveu, tinha tomado um pouco de vinho, talvez, não sei, resolveu fazer uma pergunta, no meio assim da turma, assim, para vocês, e alguém respondeu. A partir desse dia começou a se chamar teatro. O nome das canções que você falou? Ditiramo. Ditiramo. É. Tem um livro que é muito bom sobre isso, que chama Mestres do Teatro. Mas qualquer livro de história do teatro tem essa história. Qualquer um. Sempre começa por aí. Agora, esse Mestres do Teatro é bom porque ele está bem organizadinho assim. Tem o 1 e o 2, é o 1, tá? Tá. Que é, se você ver, é mesmo assim que a gente faz, até hoje. Né? E aí, então o que aconteceu depois disso? É um pouco que a gente conhece aqui, sabe via sacra, aquelas coisas que faz na Páscoa? É meio aquilo assim. Aí todo mundo na rua, aí um fala uma coisa, o outro responde, e assim vai se contando aquela história lá de Jesus e tal. Isso aconteceu durante muito tempo. Depois disso, vem a era, claro que eu estou falando assim, né, gente? Coisa de 6 séculos e 10 minutos. Mas só para vocês se organizarem e buscarem as informações. Depois disso, você vai ter o teatro romano, que é um teatro muito interessante, que hoje, basicamente, a gente está voltando muito tempo. Por isso que a coisa do conhecimento é muito importante. Né? Quer dizer, hoje, quem começou a mudar o teatro, vou falar o teatro paulista, porque os outros um pouco copiam a gente, né? Quer dizer, o Rio um pouco copia. Agora, esse final de semana, eles até fizeram uma virada cultural. Né? Quer dizer, a gente é um pouco a base enquanto o teatro. São Paulo é a base. No Rio tem muito teatro, mas é o modelo Rede Globo. Né? Agora, teatro mesmo, você chega no Rio de Janeiro e fala, eu sou diretora de teatro. Putz, os caras falam, nossa, você faz teatro em São Paulo. É totalmente diferente, né? Então, as pessoas que mudaram, o que aconteceu? Elas foram estudar de novo essa época. Por isso que o conhecimento vai fazer com que você mude o seu trabalho. Na época do teatro romano, o teatro acontecia dentro da igreja, nesse modelinho da Via Sacra. Entrava todo mundo, ia passando nos quadros, cada quadro, todo mundo já foi com a mãe, né? Cada quadro tinha lá a história, aí contava a história, aí representava o Jesus na cruz, vamos no outro. Aí chegou uma hora que os papas e tal, falaram, não, mas teatro é ligado a essa coisa toda do Deus Baco, que é outra religião, a questão da fertilidade, coisas do sexo, não sei o quê, não pode mais dentro. Agora vai fazer o que quiser fazer, faz lá. Aí começou uma coisa que é bem bacana, porque para fazer fora da igreja, como é que as pessoas iam fazer? Eles ergueram plataformas. Aí começa esse teatro que a gente entende hoje como palco. Eles ergueram plataformas e as pessoas ficavam lá embaixo, né? Punha lá na igreja, toda a igreja assim, né? Tem aquele monte de escada, aí ali naquela parte reta, em cima da escada, tinha as plataformas e todo mundo ficava assistindo embaixo. Só que quem ficava lá em cima? Maria, José, Jesus, só